Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fortalecimento da Fé com mais um vídeo da nossa temporada. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa jornada de descoberta e reflexão sobre o tema A fé é como uma fogueira, como começar do zero e fazê-la crescer. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior da temporada, recomendo que volte para acompanhar o desenvolvimento completo dessa série, pois cada vídeo se conecta com o anterior. Se você sentir que algo tocou seu coração ou despertou reflexão, pegue papel e caneta e anote os pontos essenciais para colocar em prática. Essas anotações serão fundamentais para que a transformação que você busca realmente aconteça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se possível deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Antes de iniciarmos nossa reflexão, pedimos aos anjos que abram os corações de cada um, preparando-os para receber com fé e clareza as palavras que serão ditas. Que este momento seja de conexão profunda e transformação interior. Que a luz divina nos guie e nos envolva. A fé é muitas vezes vista como algo que surge espontaneamente, como se fosse uma chama que acende de imediato. No entanto, ao longo da vida, nos deparamos com a realidade de que a fé não se constrói assim. Ela não nasce pronta, tampouco cresce sem esforço. Muitas vezes, nos esquecemos de que a fé é como uma fogueira, que precisa ser constantemente alimentada e protegida para não se apagar. Mas, por que esperamos que a fé se desenvolva de forma automática? Porque acreditamos que ela deve surgir rapidamente, sem o devido esforço diário? A fé não é algo que surge de forma repentina e sem aviso. Ela é construída ao longo do tempo, por meio de esforço diário e de decisões conscientes. Muitas vezes, esperamos que a fé seja um evento repentino, uma explosão de confiança que transforma a nossa vida de uma hora para outra. No entanto, a fé verdadeira é mais como uma chama que precisa ser acesa e alimentada com paciência e dedicação. Ela não cresce sozinha. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer essa chama, para alimentá-la com orações, meditações e ações. O processo de crescimento da fé exige paciência, dedicação e disciplina, algo que pode ser difícil de entender em um mundo que valoriza a gratificação instantânea. Como lidamos com a frustração quando nossa fé não cresce da maneira que imaginamos ou na velocidade que desejamos? Será que estamos conscientes de que, assim como uma chama precisa de lenha para se manter acesa, nossa fé precisa de nutrição contínua para se fortalecer? Além disso, a fé pode ser enfraquecida por muitos fatores externos, como pensamentos negativos e ambientes tóxicos. Quantas vezes somos influenciados por circunstâncias ou por nossa própria mente que duvida da capacidade de Deus em nossa vida? E como podemos proteger nossa fé dessas influências externas que parecem soprar contra nossa chama? Nesta jornada de fortalecimento da fé, surge também a necessidade de disciplina. Como podemos cultivar a espiritualidade todos os dias, mesmo quando os desafios nos afastam dessa prática constante? Como manter a chama acesa quando as tempestades da vida parecem querer apagá-la? Vamos refletir sobre essas questões e buscar entender o que podemos fazer para fortalecer nossa fé, alimentá-la todos os dias e permitir que ela se torne uma chama inabalável, capaz de iluminar nosso caminho e guiar-nos nos momentos de dificuldade. Iniciamos nossas reflexões destacando 3 problemas relacionados à forma como vemos a fé, para que mais adiante possamos refletir com mais profundidade sobre como fortalecê-la. A fé, muitas vezes, pode ser comparada a uma chama ou fogueira, algo que exige atenção, paciência e cuidado para crescer. No entanto, ao tentar entender como cultivar e fortalecer essa fé, nos deparamos com alguns problemas recorrentes. O primeiro desafio está na falta de entendimento de que a fé não é algo que surge do nada. A ideia de que ela brota espontaneamente, como um fogo que se acende sem esforço,
leva muitos a esperar que a fé simplesmente apareça, sem que seja necessário agir ou tomar os primeiros passos. Essa falsa expectativa cria uma barreira, pois a fé exige ações concretas, assim como uma fogueira precisa de combustível e cuidados para acender e crescer. A fé não surge por milagre, ela é alimentada por atitudes, comportamentos e ações. Tudo na vida precisa de uma ação e de um primeiro passo. Outro problema surge no momento da fragilidade inicial da fé. Assim como uma chama pode começar pequena e fraca, a fé muitas vezes começa com uma simples faísca, uma ideia, uma esperança. O desafio está em lidar com essa fragilidade inicial e o medo de que ela se apague facilmente. A dúvida e a insegurança podem surgir nesse momento, fazendo com que muitas pessoas desistam antes de perceberem que o processo de fortalecimento da fé é gradual. Isso reflete o erro comum de não reconhecer a importância de persistir mesmo quando a fé parece incerta. Além disso, o processo de alimentar a fé constantemente é outro ponto crítico. Muitas vezes, vemos as pessoas iniciarem sua jornada com boas intenções, mas se esquecem de que, como uma fogueira, a fé precisa ser alimentada com ações. O medo de falhar, as distrações e os obstáculos podem fazer com que a pessoa se desanime e pare de se dedicar à sua fé, achando que ela não está crescendo o suficiente. Isso se reflete na falta de disciplina e comprometimento, que são necessários para que a fé realmente se expanda, assim como uma fogueira precisa de lenha para continuar queimando. Esses problemas são comuns, mas não insuperáveis. No final do vídeo, iremos dar algumas sugestões de como chegar ao entendimento sobre o tema e de como solucionar alguns deles. Vamos fazer uma reflexão. Imagine-se agora diante de uma fogueira. Você está ao ar livre, na quietude da noite. O ambiente ao redor é sereno, mas a fogueira precisa ser acesa. Ela não vai surgir sozinha. A madeira está lá, mas sem um movimento seu, sem um esforço. Ela permanece fria, sem vida. Para que a chama surja, você precisa fazer algo. E assim como essa fogueira, a fé também precisa de um impulso, de um movimento de sua parte. Feche os olhos e visualize a cena. Veja-se diante da fogueira, o vento suave ao redor. Está tudo pronto para que o fogo comece, mas ele só se tornará realidade se você agir. Você pega o leque, sopra suavemente, abanando para que a chama comece a crescer. Começa devagar, mas com cada movimento seu, a chama ganha força. Aos poucos, o fogo fica mais firme, mais quente, e você percebe que aquele pequeno esforço que parecia insignificante no início fez toda a diferença. Agora, o fogo está vivo. Agora, quero que você imagine que essa fogueira é a sua fé. Ela precisa de um esforço para acender. Não basta apenas ter a madeira, o combustível, a lenha. Assim como o fogo, a fé precisa de um movimento, de um incentivo. O que você faz para alimentá-la? O que você tem feito para alimentá-la e garantir que ela não se apague? Talvez você precise de um leque, um movimento, uma ação para acender o fogo da fé. Essa imagem de você acendendo a fogueira ficará com você. Sempre que precisar, pense nela. Cada vez que sentir que a chama da sua fé está fraca ou que o fogo está prestes a se apagar, lembre-se de que é você quem pode alimentá-la. Você pode soprar, pode movimentar, pode crescer a chama. Cada vez que usar sua mente para visualizar essa fogueira acesa, você estará criando uma memória poderosa que ajudará a manter sua fé viva. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio, uma das maiores dádivas. A capacidade de fazer escolhas é um presente precioso, porque por meio dela, nossa fé não é algo imposto ou implantado. Ela não é uma centelha divina que simplesmente acende dentro de nós sem nosso consentimento ou envolvimento. Ao contrário, a fé é uma chama que precisa de nossa atitude, de nossa escolha diária em chamar por Ele, em convidá-lo para dentro de nossa vida, em buscar a paz que só Ele pode nos oferecer. Deus nos oferece, mas não impõe. A paz e a fé
não são automáticas, não caem sobre nós sem que tomemos a decisão de alimentar essa chama. Em cada momento de nossa vida, somos chamados a decidir: queremos permitir que a fé cresça em nosso coração? Queremos confiar, mesmo quando a tempestade está à nossa volta? Quando escolhemos ativar essa fé, é como se estivéssemos acendendo uma fogueira, dando a ela o combustível necessário para que a chama queima mais forte. Por mais que o Senhor esteja sempre presente, Ele respeita nossa liberdade. Ele nunca força a entrada, mas espera ser chamado, busca ser convidado. Só assim Ele pode começar a trabalhar em nós, trazendo paz, conforto, sabedoria e força para superar as adversidades. E é aí que entra o poder do livre-arbítrio. Quando decidimos, mesmo na dúvida ou nas dificuldades, buscar a presença de Deus, nossa fé começa a se fortalecer. Não é mágica nem algo que simplesmente acontece. É uma jornada. E Deus, em sua bondade infinita, nos permite caminhar ao lado dele livremente, sendo a fé algo que construímos juntos com nossa atitude. A paz que buscamos não vem por acaso. Ela vem quando decidimos caminhar com Ele, quando escolhemos fazer essa parceria. E a fé é o alicerce dessa caminhada. Isso é o livre-arbítrio em ação. Podemos escolher todos os dias se vamos cultivar ou negligenciar nossa fé. Podemos optar por confiar em Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos ou quando a jornada parece difícil. Quando escolhemos crer mesmo nas adversidades, a chama da fé se torna mais firme, mais constante, mais inabalável. E mais importante ainda, Deus nunca nos deixa sozinhos nesse processo. Ele não só nos dá a liberdade de escolher, mas também nos dá os recursos, a força e o suporte necessários para continuar alimentando essa chama. Mesmo nos momentos de maior escuridão, Ele está lá, aguardando que nos voltemos para Ele. E cada vez que o fazemos, estamos fazendo com que a nossa fé se acenda, se renove e se fortaleça. Essa chama, embora pequena no começo, se tornará o farol que orienta a sua jornada. À medida que você caminha, percebendo como essa chama se alimenta e se propaga, você começa a entender que a fé não é algo fixo. Ela não é algo que você apenas recebe e guarda em um canto da sua vida. A fé é dinâmica. Ela precisa ser vivida, cultivada, experimentada a cada dia, a cada desafio, a cada vitória. Ela cresce quando você decide tomá-la como parte fundamental de sua vida, quando escolhe viver com ela, por ela, e mesmo quando os ventos são fortes e parece que a chama está prestes a se apagar. Lembre-se, a fé nunca vai se extinguir completamente, porque ela está sustentada pela mão de Deus. Ele, em sua infinita misericórdia e graça, está sempre ao seu lado, esperando para soprar vida sobre a sua chama quando você sentir que ela está fraca. Não desista. A cada abano, a cada esforço, a cada oração, a chama crescerá novamente. Entenda que essa chama da fé não se acende sozinha. Ela é reacendida pela sua escolha, pela sua decisão de, mesmo no caos, acreditar que Deus está com você, que Ele está guiando seus passos e que mesmo no mais escuro dos momentos, Ele é a luz que nunca falha. Às vezes, a chama pode parecer fraca, quase apagando, mas é nesse momento que você precisa tomar uma atitude. Assim como o vento pode apagar uma chama se não for protegida, o medo, a dúvida e o desespero podem apagar a fé se você não fizer a sua parte. Por isso, é essencial manter-se vigilante e sempre pronto para reacender essa chama quando necessário. Agora, quando a chama da fé começa a arder com força, você começa a perceber um efeito profundo na sua vida. Ela começa a transformar sua maneira de ver o mundo. As dificuldades não se tornam mais fáceis, mas você começa a ver como enfrentá-las com um coração fortalecido. A luz da sua fé se torna visível aos outros, não porque você tenha todas as respostas, mas porque você exala confiança em algo muito maior do que qualquer problema ou situação que possa surgir. Essa luz começa a atrair as pessoas ao seu redor, aqueles que também precisam de um farol de esperança. Por isso, não subestime o poder de uma pequena chama. Cada passo que você dá na direção de Deus,
Cada momento em que você escolhe confiar, cada oração que você faz, é como adicionar lenha a essa fogueira. O importante é não deixar a chama se apagar. Mesmo quando os ventos da vida tentam extingui-la, lembre-se de que você tem a capacidade de alimentá-la, de mantê-la acesa, de deixá-la brilhar mais forte. Sua fé é a luz que ilumina sua vida e a vida daqueles ao seu redor. E com cada passo, você está mais perto de ser um reflexo da grandeza e do poder de Deus, um reflexo da chama divina que Ele colocou dentro de você. A fé é o combustível que mantém o fogo da sua vida aceso. Ela não precisa ser perfeita o tempo todo, não precisa ser constante ou imutável. O importante é que ela nunca se apague. Em cada momento de desafio, você tem a oportunidade de reacendê-la, de renová-la. E cada vez que você a reacende, mais forte ela se torna. Portanto, mesmo quando não sentimos a ação direta de Deus, quando os sinais não são visíveis, é nesse momento que nossa fé deve ser fortalecida. Ele nos chamou a viver com fé, a confiar no seu plano divino, mesmo sem compreender todos os seus caminhos. O silêncio de Deus não é abandono, mas um convite para nos aprofundarmos em nossa relação com Ele, para desenvolvermos uma fé inabalável, que transcende as circunstâncias e se baseia no seu amor imensurável. Nosso papel é confiar, não apenas quando as coisas estão bem, mas principalmente quando as tempestades nos cercam. A fé verdadeira é aquela que persiste nos momentos de escuridão, que acredita na luz, mesmo quando ela não é visível. Deus não quer que sejamos escravos da dúvida, mas que sejamos filhos da confiança, da esperança, da fé que nunca desiste. Ele nos ama e, através do livre-arbítrio que Ele nos deu, somos convidados a seguir o caminho da fé, a abrir as portas que Ele preparou para nós, a viver uma vida de adoração, mesmo nos momentos mais silenciosos da nossa caminhada. É como um pequeno fogo que, quando bem alimentado, transforma-se em uma fogueira forte e radiante. Nos primeiros passos, a chama pode parecer frágil, quase imperceptível, mas à medida que você avança, ela vai crescendo, se expandindo, se tornando a força que alimenta suas decisões, suas ações e seus sentimentos. Ao olhar para trás, você perceberá que mesmo nos momentos em que parecia tudo escuro e incerto, você foi guiado por essa luz. Cada desafio, cada luta, cada perda e cada vitória foi uma oportunidade de fortalecer ainda mais essa chama. Ela não só te orientou no caminho, mas também te fortaleceu para seguir em frente, sem olhar para os lados, sem temer o que está por vir. Essa chama, embora pequena no começo, se tornará o farol que orienta sua jornada. Ela será o símbolo de sua confiança em Deus e da sua capacidade de perseverar. Ela será o ponto de luz, a certeza de que, independentemente das sombras, você está seguindo em direção ao seu plano divino para a sua vida. E ao final da sua caminhada, você verá que, mais do que ter caminhado pela vida, você caminhou, iluminado, com a fé como guia, espalhando luz por onde passava. À medida que você caminha, percebendo como essa chama se alimenta e se propaga, você começa a entender que a fé não é algo fixo. Ela não é algo que você apenas recebe e guarda em um canto da sua vida, como se fosse algo isolado ou fora de seu alcance. A fé é dinâmica. Ela é como um rio que flui, que se adapta, que se renova e se transforma a cada novo dia. Ela precisa ser vivida, cultivada, experimentada a cada desafio, a cada vitória. A fé não é apenas uma crença, mas uma escolha. Ela cresce quando você decide tomá-la como parte fundamental de sua vida, quando escolhe viver com ela, por ela, em cada aspecto da sua existência. A fé não é apenas uma ideia abstrata, mas algo que se reflete no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas decisões. A cada momento em que você escolhe confiar, em que você escolhe não se entregar ao medo,
você está alimentando essa chama. Cada pequena atitude, cada decisão tomada com base em confiança em Deus, é um combustível que mantém a chama acesa. A fé não se desenvolve apenas nas horas de oração, mas também nas suas atitudes diárias. Em como você reage aos desafios da vida, em como você encara as dificuldades. Ela se revela no seu sorriso, na sua paciência, na sua coragem diante das adversidades. Porque, acredite, é fácil manter a fé quando tudo vai bem, quando as coisas estão no seu devido lugar e os ventos são calmos. Mas o verdadeiro teste da fé acontece nos momentos de adversidade, quando o medo tenta tomar o controle, quando os ventos são fortes e as tempestades ameaçam. E é aí que a sua fé deve ser mais do que palavras. Ela deve ser ação, confiança, prática no Senhor. Você também pode reacender essa chama através da oração, do louvor e da meditação nas Escrituras. Cada palavra de Deus é como combustível para a sua fé. Quando você medita nas suas promessas, você fortalece sua confiança nele e permite que sua luz brilhe ainda mais forte dentro de você. Além disso, cercar-se de pessoas que compartilham da mesma fé também é fundamental. A comunidade é essencial, pois juntos somos mais fortes. E a fé de um pode acender a chama de outro. Portanto, lembre-se sempre, a chama da fé não se apaga facilmente, mas ela precisa ser cuidada. E se um dia parecer que ela está quase se apagando, não tenha medo de reacendê-la. Você nunca está sozinho nesse processo. Deus está com você, guiando cada passo, reacendendo sua chama sempre que necessário. Essa chama, embora pequena, no começo se tornará o farol que orienta sua jornada. Ela será o símbolo de sua confiança em Deus e da sua capacidade de perseverar. Ela será o ponto de luz, a certeza de que, independentemente das sombras, você está seguindo em direção ao seu plano divino para a sua vida. E ao final da sua caminhada, você verá que mais do que ter caminhado pela vida, você caminhou iluminado, com a fé como guia, espalhando luz por onde passava. Você se torna, então, não só alguém que atravessa suas próprias batalhas, mas alguém que se torna um farol para outros. Como uma vela que acende outras velas, sem nunca perder sua própria chama, você passa a ser um reflexo de Cristo para os outros. À medida que sua fé se fortalece, você começa a perceber como Deus está usando você para tocar vidas e espalhar sua luz em lugares onde antes havia escuridão. Que sua fé seja como uma fogueira que queima sem cessar, espalhando calor, luz e esperança para todos que cruzam o seu caminho. A fé é como uma jornada constante, um caminhar com Deus, onde a cada passo que damos, nos aproximamos mais da sua vontade. Não é uma caminhada sem desafios, e é exatamente isso que a torna tão especial. É no meio das dificuldades que Deus nos molda, nos ensina, nos fortalece. E é nesse processo que encontramos a verdadeira paz. Não aquela que vem das circunstâncias favoráveis, mas aquela que brota da confiança plena de que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as estações. Quando pensamos na fé como a chama de uma fogueira, entendemos que não basta acendê-la uma única vez e esperar que ela se mantenha acesa sozinha. A chama precisa ser alimentada constantemente e muitas vezes é nesse processo que as dificuldades surgem. Se não alimentarmos o fogo de maneira constante, ele pode se apagar. Portanto, ao sentir que sua fé vacila, ao ver que sua chama parece diminuir, lembre-se, é apenas um momento. A persistência é a chave para reacender o fogo. Não desista, busque mais de Deus, ore, continue fazendo o bem e praticando o amor. Não importa o quão fraca a chama pareça, ela pode ser reacendida com o mais simples gesto de fé. Isso é o que nos torna fortes, a persistência em continuar, em acreditar, em agir, mesmo quando a vida tenta apagar a chama. Tem horas que a gente sente que a fé se apaga, como uma fogueira esquecida, que só solta brasas tímidas em meio ao vento frio das lutas. Mas é possível começar do zero. Tudo o que você precisa é se aproximar dessas brasas com calma e intenção.
Imagine a chama da fé dentro de você, pequena, quase sumindo. Agora veja suas mãos alimentando essa chama com lenha boa. Gratidão, louvor, oração, consistência. Cada uma dessas atitudes é como um galho seco que reacende a esperança. Visualize essa fogueira ganhando vida, aquecendo seu coração, iluminando o caminho à sua frente. A fé cresce assim aos poucos, como fogo que se espalha. Se sua alma está cansada, pare por um instante, feche os olhos, respire e veja a fogueira da sua fé sendo acesa de novo. Suba, degrau por degrau, e reencontre a luz. Às vezes, quando passamos por momentos de provação e dificuldade, temos a tendência de acreditar que a nossa fé foi perdida ou enfraquecida de forma irreparável. Mas o que realmente ocorre é que a fé passa por fases e muitas vezes ela precisa de um impulso para renascer. E é nessa hora que a persistência se torna fundamental. A fé não é uma chama estática. Ela tem seus altos e baixos, suas flutuações, mas é importante entender que cada baixa da fé é apenas uma oportunidade para renová-la, para fortalecê-la ainda mais. Imaginemos que a chama da fé se apaga parcialmente, mas ainda há brasas, uma leve fumacinha que persiste. Essas brasas são os vestígios do que foi uma vez forte. Se não deixarmos a brasa se apagar por completo, com o simples gesto de buscar mais combustível, como uma oração ou um ato de bondade, podemos reacender a chama da fé. Às vezes, é exatamente no momento em que achamos que a fé está em seu ponto mais baixo, que ela começa a se renovar, a crescer com mais intensidade, como um fogo que se acende novamente após ser cuidadosamente alimentado. Quando a chama da fé vacila, muitas vezes o sentimento que toma conta é o de que estamos perdendo algo importante. Pode ser a esperança, o foco ou até mesmo a confiança em que Deus está ao nosso lado. E é nesse momento de quase apaguei, estou cansado, não sei mais o que fazer, que a persistência se torna nossa maior aliada. A fé, como uma chama, precisa ser constantemente alimentada. Se não nos dedicarmos a ela de forma persistente, com ações contínuas de oração, reflexão e confiança em Deus, essa chama pode começar a diminuir. Quando enfrentamos dificuldades, pode parecer que a chama da nossa fé está prestes a se apagar. Mas é justamente nessa hora que a persistência se torna a chave para reacendê-la e fortalecê-la. Tem horas que a gente sente que a fé está quase se apagando como brasas que ainda fumegam, mas já não ardem como antes. O vento das lutas sopra forte e a alma, em silêncio, clama por calor, por um sinal de que Deus ainda está perto. Mas mesmo quando tudo parece frio e escuro, é possível começar do zero. Uma única faísca, pequena que seja, já é o bastante para reacender a esperança. A fé começa assim, com um gesto simples, uma palavra sussurrada, uma lembrança de que Deus ainda está ali. E vai crescendo, à medida que é alimentada com as lenhas certas. Gratidão, louvor, oração, perseverança. Existem passos simples, mas poderosos, que mantêm a chama acesa nos dias frios da alma. Cada um deles é como uma mão estendida, reacendendo o fogo e nos guiando de volta para a luz. Se o seu coração está cansado, talvez seja a hora de se aproximar da fogueira outra vez e, com calma, alimentar cada brasa, até ver a chama da paz voltar a brilhar. Querido amigo, vamos agora iniciar nossa caminhada com o primeiro passo. Ele é simples, mas profundamente transformador. O primeiro passo seria a decisão consciente. Quando escolhemos nutrir a fé de forma consciente, estamos firmando um compromisso diário com a nossa caminhada espiritual. Não é uma emoção passageira, mas uma decisão silenciosa de permanecer conectados com Deus, mesmo nos dias comuns, mesmo quando o coração está abatido. Essa escolha é como abrir a alma para a luz entrar repetidamente, até que ela preencha tudo. A fé se fortalece nos detalhes simples da vida. Em uma oração feita no silêncio do quarto, em um pensamento negativo que escolhemos não alimentar, em um gesto de amor mesmo quando tudo parece seco.
Ela não cresce só nos grandes momentos, mas principalmente na fidelidade do cotidiano. Esse cuidado constante com a fé é como o trabalho de um jardineiro. Há dias em que a terra do coração parece seca e a fé quase apagada. Mas é ali que nossa decisão ganha valor. Quando regamos com oração, adubamos com a palavra e aquecemos com confiança, mesmo sem ver resultado imediato. A decisão consciente de confiar em Deus, dia após dia, transforma o nosso interior de forma silenciosa. Aos poucos, a fé que era pequena vai criando raízes profundas, sustentando a alma até nos dias mais escuros. E mesmo sem perceber, começamos a florescer por dentro. Querido amigo, o segundo passo que convido você a refletir é a abertura do coração. Abrir o coração para Deus é mais do que um gesto único feito em momentos difíceis. É uma escolha contínua, uma atitude diária de quem reconhece que precisa dele em todos os momentos, tanto nas tempestades quanto nos dias de calmaria. A abertura verdadeira acontece quando decidimos, com intenção, permitir que Deus habite cada parte da nossa vida. Essa entrega precisa ser intencional. Não se trata apenas de esperar que Deus haja por conta própria, mas de convidá-lo com consciência e humildade. Orar, meditar, refletir sobre a palavra, praticar o perdão e servir com amor são formas simples e poderosas de manter a porta do coração escancarada para a presença divina. Quando abrimos espaço, o Espírito Santo age de forma silenciosa, mas profundamente transformadora. Ele nos fortalece, nos guia, nos molda, não apenas nos momentos altos da fé, mas também nos detalhes comuns do dia a dia, onde muitas vezes esquecemos de perceber a presença de Deus. Esse passo nos lembra que a espiritualidade não acontece por acaso. Ela floresce quando cultivamos uma sensibilidade constante para enxergar Deus nas pequenas coisas, no sorriso de alguém, em uma palavra de consolo, em uma dificuldade que nos amadurece. É aí que o coração verdadeiramente se abre e Deus, amorosamente, entra. Agora, vamos para um passo profundo e transformador: a prática de visualizar a chama da fé. Imagine, por um instante, essa chama crescendo dentro de você, suave, firme e constante. Visualizar essa luz se fortalecendo é mais do que uma técnica, é um gesto de fé ativa. Essa prática se torna uma ferramenta poderosa que alimenta a mente com imagens positivas. E à medida que isso acontece, o coração se alinha com atitudes que fortalecem nossa conexão com Deus. No fim, essa visualização nos impulsiona a agir, e a ação traz transformação da mente, da alma e da caminhada espiritual. Criar uma imagem mental de nossa fé como uma chama crescente não é um exercício único, mas sim uma prática contínua. Essa prática cria novos padrões de comportamento e de ação que se alinham com o desejo de fortalecer nossa fé. Cada vez que visualizamos essa chama crescendo, estamos reprogramando nossa mente e nossas reações emocionais, criando um novo padrão de comportamento. A repetição da visualização não apenas fortalece a nossa fé, mas também acelera o processo de transformação. Quanto mais repetimos a imagem mental da chama crescendo, mais rapidamente nossa mente e nosso comportamento se alinham com essa imagem. Isso cria um efeito cumulativo, onde as ações que antes eram difíceis ou pouco naturais se tornam automáticas, criando mudanças duradouras. A prática de visualizar nossa fé crescendo é como uma semente sendo plantada em nosso coração, que cresce e se transforma ao longo dos anos. No final, essa visualização não só fortalece nossa fé, mas também nos torna pessoas mais confiantes, mais centradas e mais resilientes, capazes de enfrentar qualquer desafio com a certeza de que nossa fé pode crescer e nos sustentar em qualquer situação. A visualização é uma técnica que vai muito além de um simples exercício mental. Ela é uma ferramenta poderosa que ativa processos profundos no nosso cérebro, influenciando não apenas nossos pensamentos, mas também nossas ações. Ao pedir para o ouvinte visualizar uma fogueira sendo acesa, estamos convidando-o a criar uma imagem mental muito vívida, que irá estabelecer uma conexão emocional e espiritual com o objetivo de fortalecer a fé.
Ao visualizar a fogueira acendendo, estamos ativando uma série de áreas no cérebro que estão associadas à motivação, à recompensa e ao comportamento. A mente humana não sabe distinguir entre o que é real e o que é imaginado, e é aí que a visualização se torna uma ferramenta extremamente eficaz. Quando alguém visualiza sua fé crescendo, a mente começa a acreditar nesse processo, criando um registro emocional positivo que reforça o comportamento desejado. A visualização de acender a fogueira também envolve um ciclo de ação e crescimento. A mente não só imagina o fogo crescendo, mas também associa o esforço necessário para manter a chama viva. No processo de fortalecer a fé, o movimento físico e mental desempenha um papel vital. A visualização é como o primeiro passo de um movimento que se reflete em ações concretas. Ao fazer a visualização, a pessoa não está apenas sonhando ou pensando em algo passivo. Ela está programando sua mente para agir, para se mover, em direção ao que é bom e positivo. Isso é essencial no processo de crescimento da fé. O fogo precisa de ação, e a fé também. Esse é o segredo por trás da visualização eficaz. Ela não é apenas uma ferramenta de sonho, mas um convite para que o ouvinte se mova em direção à sua realização. A combinação da visualização com a ação cria uma fórmula poderosa para o crescimento da fé. A visualização sozinho pode ser uma ferramenta útil, mas ela ganha ainda mais força quando aliada à ação. Quando a pessoa visualiza sua fé crescendo e ao mesmo tempo se compromete com a prática diária da oração, da meditação e da bondade, ela está criando um ciclo contínuo de fortalecimento espiritual. A visualização também pode ser uma ferramenta valiosa para superar os momentos de dúvida e medo. Quando alguém se encontra em uma situação difícil, pode ser fácil deixar a fé enfraquecer. No entanto, ao visualizar o fogo da fé acendendo e crescendo, essa pessoa pode experimentar uma sensação de controle sobre suas emoções e pensamentos, trazendo uma renovação de esperança. Em resumo, a visualização de acender a fogueira é uma poderosa ferramenta para fortalecer a fé. Ao criar uma imagem mental de crescimento e expansão, ela ativa o cérebro, promove ações positivas e ajuda a superar as dificuldades, criando um ciclo de ação e recompensa. O processo de visualizar e agir se torna uma prática contínua que fortalece a fé, permitindo que ela se expanda e ilumine a vida de cada um. No entanto, também é importante lembrar que o combustível da fé não é só o que fazemos, mas também como nos comportamos. Cada boa ação, cada gesto de bondade, cada momento de perdão e generosidade é como uma lenha que alimenta o fogo da fé. A fé é nutrida pela vivência prática dos ensinamentos que vêm de Deus. Manter o fogo da fé vivo não é algo fácil, pois sempre surgirão obstáculos. No entanto, esses obstáculos não devem ser vistos como sinais de que a fé está falhando, mas como oportunidades para fortalecer a nossa crença. Cada dificuldade é uma chance de alimentar a fé, de praticar a paciência, a perseverança e a confiança em Deus. Se conseguirmos passar por esses obstáculos com fé e confiança, a chama da fé se tornará mais forte, como uma fogueira que cresce e se espalha com o vento. Portanto, ao visualizar nossa fé como uma chama crescente, é importante lembrar que o Espírito Santo é o verdadeiro combustível invisível que mantém essa chama viva. Ele não apenas nos observa de longe, mas entra em nossas vidas de maneira ativa e eficaz, nos ajudando a crescer espiritualmente e a viver de maneira que honre a Deus. Imagine a diferença entre tentar manter uma fogueira acesa com ar, mas sem combustível, e manter essa mesma fogueira com um bom vento constante que traz combustível e oxigênio na medida certa. O Espírito Santo é como esse vento divino. Ele traz o sopro necessário para que nossa fé continue queimando, não apenas de forma passageira, mas de maneira sólida e constante. Esse vento divino alimenta nossa alma, clareia nosso entendimento e nos dá coragem para enfrentar os momentos de prova e adversidade. Assim como uma fogueira precisa de combustível constante e de cuidados diários, nossa fé também precisa dessa intervenção divina constante.
O Espírito Santo é o responsável por essa manutenção espiritual. Ele nos capacita a buscar mais de Deus, a praticar o bem, a amar e a servir, a perdoar e a viver em santidade. Ele nos ensina a orar, mesmo quando não sabemos como orar, e intercede por nós, levando nossas palavras a Deus, transformando nossas orações em algo poderoso. Neste quarto passo, vamos falar sobre algo essencial: o autoconhecimento. Caminhar com fé é também mergulhar em si mesmo. À medida que nos aproximamos de Deus, nossos olhos se abrem, não só para as nossas limitações, mas também para o nosso valor aos olhos dele. É nesse processo que percebemos que não somos definidos pelos erros do passado, mas pelo olhar amoroso de um Pai que nos conhece profundamente e ainda assim nos abraça com graça. Conhecer a si mesmo é um passo de coragem e humildade. E quando damos esse passo com Deus ao nosso lado, tudo começa a se alinhar com mais verdade e propósito. A fé nos transforma de dentro para fora. Ela nos ensina a lidar com os desafios com mais serenidade, porque sabemos que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus continua presente, guiando cada passo. As tempestades continuam existindo, mas com fé, aprendemos que elas não nos afundam, elas nos fortalecem. Esse processo nos leva também a olhar o outro com mais compaixão. Quando reconhecemos nossa fragilidade e recebemos misericórdia, nos tornamos mais aptos a oferecer o mesmo ao próximo. A fé nos une em uma identidade comum. Todos somos filhos do mesmo Pai, aprendendo, caindo e recomeçando. E se em algum momento você se sentir fraco, com dúvidas ou inseguranças, lembre-se, ter fé não é nunca vacilar, é escolher continuar mesmo quando não se vê o caminho com clareza. É confiar que, com Cristo, tudo pode ser renovado, inclusive aquilo que julgávamos perdido dentro de nós. Chegamos ao quinto passo, a humildade. Ser humilde é reconhecer que não temos o controle de tudo e, mesmo assim, continuar confiando. A fé nos chama a esse lugar de entrega serena, onde compreendemos que, ao depositarmos nossa confiança em Deus, Ele nos conduz por caminhos muito mais altos do que poderíamos planejar sozinhos. A verdadeira humildade espiritual nasce quando deixamos de lado a arrogância da autossuficiência e abrimos espaço para a doce direção divina. Essa entrega nos ensina a ver com mais gratidão. Começamos a perceber as bênçãos não só nos momentos de paz, mas também nas lutas. A fé, quando aliada à humildade, nos permite enxergar o bem mesmo nas adversidades, pois sabemos que tudo, de alguma forma, coopera para o nosso bem e para a glória de Deus. A maturidade espiritual se reflete na simplicidade do nosso dia a dia. Muitas vezes buscamos sinais grandiosos, mas é no gesto singelo, na escolha silenciosa de viver com integridade e presença diante de Deus, que a verdadeira transformação acontece. Para isso, é preciso dar espaço para que Deus entre, cure, direcione, transforme. Lembre-se, não há fé pequena demais. Cada oração feita em silêncio, cada gesto de amor, cada atitude de entrega são como lenha que alimenta a fogueira interior. O importante é manter a chama acesa, mesmo quando ela parecer fraca, porque é assim, pouco a pouco, com coragem e humildade, que a fé cresce. E ela cresce para iluminar sua vida e também a vida de quem está ao seu redor. Agora vamos ao sexto passo, agir com fé. A fé é um presente divino, mas também um chamado. Deus não nos obriga, Ele convida, Ele estende a mão, nos chama a confiar, mas a escolha de segui-lo parte de nós. E é nesse movimento que a fé se fortalece. Quando deixamos a espera passiva e damos o passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Agir com fé é abrir espaço para que a paz de Deus nos inunde. Não uma paz frágil, passageira, mas uma paz firme, que vem da certeza de que Ele está conosco. Mesmo nas tempestades, essa paz nos sustenta. Mesmo nas alegrias, ela nos ancora. É no caminhar, no obedecer, que a fé deixa de ser teoria e passa a ser vivência.
E a fé viva é transformadora. Não basta sentir, é preciso agir. Confiar mesmo sem ver. Amar mesmo sem entender. Permanecer mesmo sem garantias. Porque é nessa entrega que Deus opera milagres, move montanhas e transforma o caos em recomeço. Quando você estiver cansado, sem direção ou mergulhado em dúvidas, lembre-se, a fé continua sendo um caminho, um passo de cada vez. E Deus, pacientemente, espera você decidir caminhar com Ele de novo. Porque toda vez que escolhemos agir com fé, reacendemos a chama que nos move. E à medida que essa chama cresce, ela transforma nosso interior. Não é algo imediato, mas profundo. A fé começa a moldar nossos pensamentos, atitudes e escolhas. Ilumina o caminho e alcança quem está ao nosso redor. Cada decisão tomada com fé fortalece quem somos e revela aos poucos o quanto somos cuidados. Mesmo nas incertezas, a fé nos dá olhos para enxergar além da dor e coragem para seguir. E, acima de tudo, a certeza de que Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Querido amigo, vamos agora ao 7º passo: nutrir a esperança. A esperança é como uma lâmpada que continua acesa mesmo nas noites mais escuras. Ela é o que nos sustenta quando as forças se esgotam e o chão parece desaparecer sob nossos pés. Quando tudo à nossa volta parece desmoronar e os desafios se tornam grandes demais para suportar, é a esperança que nos dá coragem para continuar, mesmo com passos curtos, mesmo com o coração apertado. Há momentos em que a dor parece não ter fim, as dúvidas se multiplicam e a ansiedade tenta apagar a luz que tanto buscamos. Mas é exatamente nesses dias que a esperança precisa ser cuidada com mais carinho, como uma chama protegida entre as mãos, até que volte a brilhar com força. A chave é não perder a esperança. Ela é o que nos mantém em pé quando as forças parecem se esgotar. Quando tudo à nossa volta parece desmoronar e os desafios se tornam intransponíveis, é a esperança que nos dá coragem para continuar caminhando, mesmo que os passos sejam pequenos e lentos. Muitas vezes, a vida nos testa de formas que não conseguimos compreender de imediato. Há momentos em que a dor parece insuportável, as dúvidas se multiplicam e a ansiedade tenta sufocar a paz que tanto desejamos. No entanto, é justamente nesses momentos que a esperança precisa ser alimentada com ainda mais cuidado. A esperança não surge de um dia para o outro. Ela é como uma planta delicada. Precisa ser regada com fé e nutrida com confiança. Não importa o tamanho da tempestade, o quão forte seja o vento ou quão escura pareça a noite. A esperança jamais deve ser abandonada. Ela se revela nas pequenas coisas, nos detalhes quase imperceptíveis, mas que tem o poder de nos lembrar que tudo é passageiro e que, mesmo nas situações mais difíceis, algo bom está por vir. Para manter essa esperança viva, é preciso aprender a confiar. Confiar no processo, na sabedoria de Deus e no seu tempo perfeito. Muitas vezes, a vida não acontece como imaginamos, e isso pode abalar nossa fé nas promessas que um dia recebemos. Porém, a verdadeira esperança não se apoia em circunstâncias favoráveis, mas repousa na confiança inabalável de que Deus pode transformar qualquer cenário. Quando colocamos nossa esperança nele, reconhecemos que ele é soberano sobre tudo e que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando não conseguimos entender o caminho. Querido amigo, agora vamos nos aproximar de um passo delicado e profundo: o silêncio da alma. O 8º passo é a meditação, a introspecção. É também no silêncio que começamos a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão envolvidos nas pressões externas da vida que mal percebemos o sussurro suave do Espírito Santo. Ele fala conosco, não apenas por meio de grandes revelações, mas também em pequenos momentos de intuição, de clareza, de paz no coração.
Quando escolhemos parar e dar ouvidos a essa voz silenciosa, ela nos orienta, nos chama para o caminho certo, nos guia para decisões mais alinhadas com a vontade de Deus. É no momento de quietude, são os espaços onde podemos realmente ouvir o que essa voz tem a nos dizer. Quando permitimos que nossa mente se acalme e nossos corações fiquem em paz, o Espírito Santo pode falar de maneira mais clara e precisa. Isso não acontece de forma forçada, mas como um convite silencioso para refletirmos, para tomarmos decisões mais alinhadas com a vontade de Deus. Essa voz interna pode nos trazer a orientação necessária para nossos dilemas, para decisões difíceis, ou até mesmo para alertas sobre situações que estamos prestes a enfrentar. Aqueles momentos de quietude e introspecção, em que escolhemos silenciar a mente e o coração, se tornam a terra fértil, onde Deus pode semear a sua palavra e crescer a nossa fé. Este crescimento não se mede por um aumento imediato em nossas ações ou palavras, mas sim pelo profundo sentimento de paz, confiança e direção que Deus vai nos proporcionando à medida que Ele se faz presente de maneira silenciosa. À medida que silenciamos o barulho do mundo e nos voltamos para essa voz interna, também começamos a perceber o valor do simples, daquilo que muitas vezes é considerado insignificante aos olhos da sociedade. No entanto, é exatamente nesse simples que encontramos o verdadeiro equilíbrio e paz de espírito. Quando ouvimos com mais atenção a nossa voz interior, somos levados a compreender que, ao nos desapegarmos das complexidades e do excesso, podemos viver com mais leveza e significado. Chegamos agora a um passo sutil, mas de valor imensurável. Vamos falar sobre algo que muitos ignoram na correria da vida, mas que pode transformar completamente a nossa caminhada de fé. Nono passo, a voz interna. A voz interna é um sussurro de Deus em nossa alma. Às vezes, vem como uma intuição, um pensamento sereno ou um impulso discreto que nos orienta com sabedoria. Mas para ouvi-la, é preciso silêncio. É na quietude do coração que conseguimos discernir o que vem do alto, longe do ruído das pressões diárias e das distrações externas. Quando nos conectamos com essa voz, percebemos que muitas respostas já estavam dentro de nós, apenas esperando espaço para emergir. Ela nos lembra de quem somos, filhos de Deus, chamados a viver com simplicidade, autenticidade e em sintonia com a vontade divina. Por isso, cultivar momentos de silêncio, desacelerar e permitir que essa voz se manifeste é essencial. Ao ouvi-la, encontramos clareza, direção e um caminho de paz. Não porque tudo se resolve num instante, mas porque aprendemos a caminhar guiados por algo maior do que nós. Vamos agora a um passo que convida a alma a descansar. Em meio à correria do dia a dia, existe um lugar de quietude que podemos buscar. Um cantinho onde a fé respira e o coração se acalma. 10º passo, o retiro espiritual. Por mais simples que seja, o retiro espiritual pode ser um momento muito poderoso em nossa caminhada de fé. Não estamos falando aqui de uma fuga do mundo, mas de um espaço sagrado dentro de nossa rotina, onde podemos nos desligar das pressões externas e nos conectar com o divino. Seja no seu quarto, em um canto da sua casa, ou até mesmo em um momento tranquilo ao ar livre, esses espaços se tornam pontos de encontro com Deus. O segredo está em dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, de buscar esse refúgio interior. Ao criar esse hábito, você está permitindo que Deus ministre o seu coração, fortaleça a sua fé e o guie. Talvez você esteja se perguntando então como viver essa fé de maneira prática. Não há fórmula mágica, mas ao longo do tempo, você perceberá que as pequenas escolhas diárias fazem toda a diferença. A fé não está apenas em momentos de oração ou leitura bíblica, mas em cada atitude que reflete os valores e os ensinamentos de Cristo. A maneira como você trata os outros, como lida com os desafios diários, como manifesta amor, paciência e compaixão,
Tudo isso faz parte do processo de viver a fé. A chave para esse processo é dar a si mesmo o tempo necessário para crescer e entender o seu relacionamento com Deus. Não é preciso pressa. Deus respeita o seu ritmo e deseja que você experimente o seu amor de forma pessoal, antes de se preocupar em cumprir qualquer tipo de expectativa externa. Isso é algo que precisa ser vivido de maneira gradual, em um movimento que só pode ser acelerado pela sua própria vontade e desejo de aproximação. Agora chegamos a um passo delicado e, ao mesmo tempo, grandioso. Um passo que nos lembra que Deus, em sua infinita bondade, nunca nos força, apenas convida. 11º passo: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um presente sagrado. Deus nos concede a liberdade de escolhê-lo. Ele jamais invade, apenas entra quando é convidado. Isso não exige perfeição, mas um coração disposto, mesmo com dúvidas e fraquezas, a ser guiado por sua presença. Cada pessoa tem um caminho único de fé, e é nesse caminho pessoal que o propósito começa a se revelar, não necessariamente em feitos grandiosos, mas em gestos simples e sinceros do cotidiano. A fé verdadeira se constrói no silêncio, longe das pressões externas. Deus age no íntimo, no secreto da alma, realizando uma transformação que começa por dentro e vai se expandindo com o tempo. Não precisamos apressar nada. Podemos crescer no nosso tempo, com leveza, pois Deus conhece cada etapa da nossa jornada. Ele nos guia com amor, paciência e liberdade, respeitando nosso ritmo e moldando nosso coração para vivermos em paz, equilíbrio e confiança nele. Chegando a esse ponto da caminhada, percebemos que a fé verdadeira não se constrói no acúmulo, mas na leveza. 12º passo: minimalismo espiritual. O minimalismo espiritual é um retorno ao essencial. Em um mundo saturado de excessos, Deus nos convida a simplificar não apenas os espaços físicos, mas também a alma. Ao nos desapegarmos do que é supérfluo, damos espaço para que Ele habite com plenitude em nós. Não se trata apenas de ter menos coisas, mas de carregar menos pesos internos, menos urgências inventadas, menos ruídos que abafam a voz dele em nosso coração. A fé floresce no silêncio, na quietude de uma vida menos corrida e mais consciente. Quando paramos de correr atrás do que não preenche, começamos a perceber as verdadeiras riquezas: a paz, a gratidão, a presença divina no ordinário. O Espírito Santo nos guia, mas é preciso dar espaço para ouvir. Assim como uma chama precisa de ar e lenha para se manter acesa, a fé precisa de espaço e cuidado. Orar, meditar e desacelerar são formas de manter o fogo aceso. Um fogo que ilumina com suavidade, que aquece com sentido, que não consome, mas transforma. Quando a alma começa a se abrir de verdade, surge um convite silencioso e profundo: acolher aquele que quer habitar em nós com ternura e verdade. É nesse momento que damos espaço ao passo mais sutil e transformador dessa jornada. Décimo terceiro passo: acolher o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo invisível que mantém viva a chama da fé. Ele nos fortalece, nos consola e nos guia, mas só age quando damos permissão. Ele não invade, não força, ele espera. Espera que abramos a porta do nosso coração para que possa entrar e transformar com delicadeza. Essa abertura acontece quando, com sinceridade, buscamos a Deus em oração. A oração não é apenas um pedido, é um espaço que criamos para o Espírito habitar, falar e conduzir. E quando dizemos sim, mesmo em meio às nossas fraquezas, criamos o ambiente onde Ele opera com poder e ternura. Acolher o Espírito é confiar que não estamos sozinhos. É permitir que Deus nos molde por dentro, com paciência, com amor, com propósito. Quanto mais nos rendemos, mais somos transformados. A nossa parte é abrir a porta.
Ele faz o resto. À medida que seguimos nesta jornada de reavivamento interior, é essencial prestar atenção ao que entra em nossa mente e coração. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter firme, a alma também precisa ser nutrida, e uma das formas mais profundas de fazer isso é por meio daquilo que ouvimos e repetimos dentro de nós. 14º passo: nutrir a fé com palavras que edificam. As palavras que ouvimos e cultivamos têm poder. Elas moldam nossos pensamentos, alimentam nossa fé e influenciam nossa maneira de ver o mundo. Quando nos cercamos de mensagens que falam da bondade e da fidelidade de Deus, nossa fé se fortalece. É ouvindo promessas de vida, textos sagrados, cânticos de louvor e testemunhos de esperança que conseguimos silenciar as vozes da dúvida, da ansiedade e do medo. Nutrir a fé é também escolher diariamente o que deixamos ecoar em nós. Os salmos, por exemplo, são fontes eternas de consolo e direção. Em cada versículo encontramos esperança, coragem e paz. Ao meditar nessas palavras, reacendemos nossa confiança em Deus e recebemos forças para seguir. Também é vital escolher bem o que ouvimos. Músicas, mensagens, leituras e conversas que elevam a alma criam um ambiente onde o Espírito Santo pode agir com mais liberdade. Ao mesmo tempo, precisamos proteger nossa fé das influências que a enfraquecem, como dúvidas, críticas e pensamentos negativos que sopram contra a chama. Nutrir a fé é uma escolha diária. É como manter aceso um fogo que aquece, guia e ilumina. Quanto mais vigilantes somos com o que entra em nosso coração, mais forte se torna a luz que carregamos. À medida que a fé vai sendo nutrida por palavras que edificam, algo começa a transbordar naturalmente: a gratidão. E é nesse transbordamento que nasce o louvor, não como uma obrigação, mas como uma resposta espontânea de quem reconhece a presença de Deus em cada detalhe da vida. 15º passo: o louvor. O louvor é uma das formas mais profundas de manter a fé viva. Quando louvamos a Deus, seja com palavras, músicas ou gestos de gratidão, nos conectamos com sua presença de forma íntima e transformadora. O louvor quebra cadeias internas, renova a esperança e muda a atmosfera da alma. Mesmo nos dias difíceis, quando o coração está cansado, o louvor é como um sopro de vida que nos lembra quem Deus é: fiel, bom e presente. Louvar não é apenas cantar, é reconhecer, mesmo em silêncio, que Ele está conosco e continua digno de toda adoração. Não importa o lugar ou o momento, louvar é um ato de fé que transcende as circunstâncias. Mesmo em meio à dor ou à incerteza, o louvor declara que Deus continua sendo digno, e essa entrega nos traz paz e força. Louve em sua casa, no caminho para o trabalho, em silêncio ou em canções. Expresse gratidão, reconheça a fidelidade ao louvar. O coração se aquece e a esperança se renova. O louvor também nos une. Ele fortalece laços com outros irmãos na fé e nos lembra que não caminhamos sozinhos. É uma chama que reacende a confiança, alimenta o ânimo e nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece balançar. Depois do louvor, o coração se abre com mais facilidade para receber a voz de Deus. E essa voz se revela de forma viva e poderosa quando nos aproximamos da palavra com reverência e sede de direção. 16º passo: a meditação nas Escrituras. Meditar na palavra é silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz de Deus. Quando nos dedicamos, mesmo que por alguns minutos ao dia, a refletir em um versículo, permitimos que a verdade divina nos preencha, nos direcione e nos sustente. É nesse lugar de intimidade que encontramos promessas que acalmam as tempestades da alma. Promessas de cuidado, de presença fiel e de força nas fraquezas. A Bíblia não é apenas um livro, é alimento para a alma, é carta viva do Pai ao nosso coração. Meditar nela é permitir que Ele nos fale diretamente, nos corrija com amor e nos levante com ternura.
A cada dia, essa prática acende uma faísca dentro de nós. A chama da fé vai crescendo, moldando pensamentos, decisões e atitudes. No lugar do medo, brota poder, amor e domínio próprio, como ensina 2 Timóteo 1:7. A fé não floresce de repente. Ela é cultivada com constância, com escolhas diárias de alimentar a alma, com oração, silêncio e a verdade da palavra. Como Paulo orienta em Filipenses 4:8, quando guardamos o coração com o que é puro e justo, protegemos a alma e seguimos firmes. Nos momentos em que as dúvidas e os pensamentos negativos tentam se infiltrar em nossos corações, é essencial lembrar que a nossa fé não depende das circunstâncias, mas da firmeza das promessas de Deus. Quando nos sentimos inseguros, a palavra de Deus se torna o nosso refúgio, nossa âncora segura e nos fortalece. 17º passo: firmar-se nas promessas de Deus. Nos momentos de dúvida e pensamentos negativos, precisamos nos ancorar nas promessas de Deus. Cada promessa é um alicerce firme para a alma. Quando as incertezas surgem, a palavra se torna espada, cortando as mentiras que tentam apagar nossa fé. Essas promessas são como um escudo que nos protegem e nos lembram da fidelidade de um Deus que jamais nos abandona. Em cada promessa, encontramos a segurança de que Ele está conosco em todas as estações da vida, pronto para cumprir o que falou. Lembre-se, você é precioso para Deus, Isaías 43:4, e Ele tem planos de paz para a sua vida, Jeremias 29:11. A dúvida, embora pareça um obstáculo, pode ser o impulso que nos leva a confiar ainda mais. Porque fé não é sentir, é decidir crer. Mesmo quando não vemos, Deus continua no controle. Mesmo quando a tempestade escurece o céu, sua fidelidade não muda, sua palavra jamais falha. Pensamentos negativos são como chuva sobre o fogo da fé. Se os alimentamos, sufocam a esperança. Por isso precisamos redirecionar o olhar. Em vez de focar no medo, escolhemos crer nas verdades eternas. A Bíblia está cheia de declarações de coragem, paz e vitória. Como diz Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Não caminhamos pela nossa força, mas pela força do Senhor. E nele somos capacitados a resistir. A mente é um campo de batalha, e a vitória começa pelo que decidimos pensar. Troque o medo por fé, a ansiedade pela confiança, a dúvida pela certeza de que Deus está com você. A gratidão é um caminho de conexão profunda com o divino. Quando escolhemos ver as bênçãos, mesmo nas dificuldades, nosso espírito se fortalece. A prática da gratidão é como um suave lembrete de que, apesar das lutas, há sempre algo pelo qual agradecer. Vamos agora refletir sobre o poder da gratidão na nossa caminhada de fé. 18º passo: prática da gratidão. A gratidão é mais do que um sentimento bonito. Ela é uma prática poderosa que abre portas dentro de nós. Quando escolhemos agradecer, mesmo em meio às dificuldades, algo muda por dentro. O coração se acalma, a mente clareia e a fé se reacende. A gratidão nos coloca em sintonia com o plano divino, nos ajuda a ver a mão de Deus nos pequenos e grandes detalhes do nosso dia a dia e transforma nossa perspectiva. Ao agradecer, estamos reafirmando nossa confiança no cuidado e amor de Deus, permitindo que a paz divina nos envolva. Ser grato é enxergar com os olhos da fé tudo o que Deus já fez e continua fazendo. É tirar o foco do que falta e reconhecer o cuidado dele nas pequenas e grandes coisas. A gratidão transforma a maneira como enfrentamos a vida. Ela quebra pensamentos negativos e planta sementes de esperança. A cada agradecimento sincero, fortalecemos nossa confiança. A gratidão reeduca nossos pensamentos, renova nossa perspectiva e nos conecta com a presença constante de Deus. Por isso, mesmo quando tudo parece escuro, agradeça. A gratidão é como acender uma luz em meio à noite. Ela ilumina o caminho, fortalece a alma e mantém viva a chama da fé. A oração é a respiração da alma,
o momento onde encontramos descanso para o coração. Ela nos aproxima de Deus de uma maneira íntima, sem pressa, sem exigências, apenas a sinceridade do nosso ser. Às vezes, um simples suspiro, um pensamento ou até mesmo um silêncio carregado de sentimentos é suficiente para conectar nosso coração ao de Deus. 19º passo: prática da oração. A oração é o lugar onde a alma encontra descanso. Não exige palavras bonitas, nem gestos grandiosos. Basta sinceridade. Basta um coração disposto a conversar com Deus no silêncio do quarto, no secreto do íntimo, onde ninguém vê, mas Ele escuta tudo. É na oração que encontramos a paz que ultrapassa todo o entendimento, onde nossas preocupações se dissolvem e nossa fé é fortalecida. Ela é o convite divino para uma conversa íntima, onde podemos ser nós mesmos, sem máscaras, e experimentar o abraço de Deus em cada palavra. Orar é abrir o coração sem filtros. É dizer a Deus nossas angústias, nossos medos, mas também nossos sonhos e esperanças. É nesse diálogo íntimo que a paz nasce, que a mente se alinha à verdade dele e a fé é fortalecida. A oração nos lembra que não estamos sozinhos. Nos momentos de dúvida, ela é o fio invisível que nos liga ao céu. É entrega, confiança e também cura. Não se compare com o caminho de ninguém. Sua jornada com Deus é única e Ele caminha com você, respeitando seu tempo e sua história. Antes de entrar no outro passo, vamos refletir um pouco sobre o que significa permanecer firme na jornada da fé, mesmo quando as dificuldades se tornam desafiadoras. 20º passo: a perseverança. A fé verdadeira não floresce de um dia para o outro, nem se sustenta apenas por emoções ou experiências pontuais. Ela é construída no silêncio da rotina, na constância das pequenas escolhas diárias: orar, refletir, buscar a Deus, mesmo quando não sentimos nada de imediato. É na perseverança que nossa fé se torna mais forte, mais profunda. Muitas vezes não vemos resultados instantâneos, mas é justamente nesse caminhar contínuo que Deus nos transforma, moldando-nos mais à sua imagem a cada passo. Perseverar é confiar que, mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando em nós e ao nosso redor, levando-nos a uma fé inabalável. Perseverar é continuar mesmo quando tudo parece parado. É confiar quando os ventos da dúvida sopram forte. E é essa disciplina silenciosa, essa fidelidade nos bastidores da alma que mantém a chama da fé acesa. Sem alimento constante, até a fogueira mais forte se apaga. Do mesmo modo, nossa fé precisa ser nutrida com oração, leitura da palavra, comunhão com Deus. Não importa o ritmo, importa o compromisso. A perseverança é o que transforma uma fé frágil em uma fé inabalável, capaz de resistir a qualquer tempestade. Antes de mergulharmos no novo passo, pensemos sobre o que significa insistir, especialmente nos momentos em que a fé parece vacilar e o cansaço nos assombra. 21º passo: a persistência. A fé se fortalece na insistência diária de buscar a Deus, mesmo quando a dúvida ou o cansaço batem à porta. Persistir não é sinal de força inabalável, mas de um coração que escolhe não desistir, mesmo nas fraquezas. A persistência é a coragem de continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis e a resposta parece demorar. Não se trata de ser perfeito, mas de um coração determinado a se manter firme, confiando que Deus é fiel e que Ele está conosco em cada passo dessa jornada. Quando persistimos, estamos dizendo: mesmo nas minhas limitações, escolho continuar buscando a Tua presença. Cada oração, cada passo de confiança é um tijolo que constrói uma fé firme. E com o tempo, essa fé deixa de ser apenas sustento pessoal. Torna-se luz, direção e consolo para os dias escuros. Persistir é manter viva a chama, mesmo quando o vento sopra forte. É confiar que, aos poucos, a faísca se tornará fogo que aquece, ilumina e guia. Antes de seguir para o próximo passo, pensemos sobre a natureza da fé. Como uma chama, ela precisa ser alimentada para não se apagar. Cada momento de oração, cada escolha de confiar, alimenta essa chama divina dentro de nós. 22º passo:
Nutrir a fé. A fé é uma chama viva, um fogo sagrado que precisa ser cuidado com zelo, tanto por nós quanto pelo próprio Deus. Ela nasce do sopro do Espírito Santo, mas cresce e se mantém acesa à medida que abrimos o coração. Buscamos sua presença e escolhemos confiar, mesmo em meio às tempestades. A fé viva pulsa com intensidade através da oração. Ela é o ar que a alma respira, o canal onde ouvimos a voz de Deus e sentimos seu toque. Cada oração alimenta a chama, reacende a esperança e fortalece a confiança. Quando nutrimos a fé, permitimos que ela floresça, que se expanda em nosso coração e que o fogo da confiança em Deus continue a brilhar, iluminando os caminhos que Ele nos aponta. Mas essa fé também exige disciplina. Não é construída em picos emocionais ou momentos de empolgação, mas na constância dos pequenos passos diários. Fé disciplinada é aquela que resiste ao tempo, às perdas e às dores, porque foi enraizada na rocha firme que é Deus. Ela é cultivada nas práticas silenciosas, nos hábitos espirituais, na entrega cotidiana. Essa disciplina nos prepara para os dias difíceis, nos mantém firmes quando tudo parece desmoronar e nos lembra que Deus é fiel, mesmo quando nossos olhos não veem. Juntas, fé viva e fé disciplinada formam uma fé madura, forte, luminosa. Uma fé que não apenas nos aquece por dentro, mas também ilumina o caminho ao nosso redor. Ela transforma ambientes, guia corações perdidos e nos conecta à presença ativa do Espírito Santo. No entanto, tudo começa com uma escolha: a de abrir a porta do coração. Deus nunca força a entrada. Seu amor respeita, espera e age quando o convidamos a entrar. A fé é como uma chama viva que precisa ser continuamente alimentada, tanto pela ação de Deus quanto pela nossa entrega diária. Ela nasce da nossa decisão de abrir o coração e permitir que o Espírito Santo atue, mas só se fortalece quando a nutrimos com oração, entrega e escolhas conscientes. A fé viva é dinâmica, respira pela oração, se renova na presença de Deus e irradia luz ao nosso redor. No entanto, essa luz não se mantém por impulsos passageiros. Ela exige constância. É aí que entra a fé disciplinada. Uma fé fundamentada que resiste às tempestades porque está enraizada em uma prática diária de comunhão com Deus. A disciplina espiritual constrói alicerces firmes, mantendo nossa fé firme, mesmo quando as circunstâncias externas tentam nos abalar. Por fim, a fé não é passiva. Ela precisa ser colocada em ação. Cada pequeno passo de obediência, cada atitude de confiança fortalece a chama interior, e tudo começa com uma escolha: abrir o coração, buscar a presença divina e permitir que Deus haja. O Espírito Santo está sempre disposto a renovar e transformar, mas a iniciativa de buscá-lo precisa partir de nós. Quando fazemos isso com sinceridade e constância, nossa fé se torna uma força viva, sólida e transformadora, para nós e para aqueles ao nosso redor. Antes de mergulharmos no passo seguinte, reflitamos sobre a paz. Não uma paz passageira, mas a paz que vem de Deus. Uma paz que permanece firme, mesmo nas tempestades da vida, porque sabemos que Ele está conosco, em cada momento, em cada detalhe. 23º passo: a paz duradoura. A paz duradoura, ou seja, a verdadeira paz, aquela que não se abala com as circunstâncias, nasce da fé. Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está presente em cada detalhe da nossa vida, inclusive nas tempestades. Quando alimentamos essa fé diariamente, ela se torna uma chama viva, aquecendo nosso coração e iluminando o caminho daqueles ao nosso redor. Essa paz transcende qualquer entendimento humano, porque sabemos que nossa confiança não está nas circunstâncias, mas na presença constante de Deus em nossas vidas. E assim, a cada passo que damos, experimentamos essa paz que permanece inabalável, guardando nossa mente e nosso coração. Mesmo em meio às lutas, a fé nos fortalece.
Ela molda nossa maneira de reagir, de esperar, de amar. Com Deus ao nosso lado, os desafios não nos destroem, eles nos transformam. E essa transformação nos conduz a uma paz profunda que não vem do mundo, mas da confiança em um propósito maior. A jornada de fé exige constância, mas é nesse processo que descobrimos o poder da esperança, da cura e da restauração. A cada passo confiado a Deus, recebemos algo que o mundo não pode oferecer, uma paz duradoura que acalma a alma e sustenta o coração. Antes de entrarmos no novo passo, lembre-se, a luz que brilha em nossa vida não é nossa, mas de Deus. Ela reflete o seu amor. E quando nos entregamos a Ele, essa luz se torna nosso guia, nossa força, nossa esperança. 24º passo: a luz. A luz que emana da nossa fé não é algo que podemos gerar por nossa própria força, mas é o reflexo do amor de Deus em nós. Quando buscamos a sua presença e abrimos o coração para a sua ação, o Espírito Santo acende em nós uma chama que nunca se apaga, uma luz que sempre brilhará, mesmo nos momentos de escuridão. E à medida que nossa fé cresce, essa luz se torna mais forte, mais visível e mais impactante, guiando outros para Cristo, iluminando o caminho para a salvação e para a paz verdadeira. Esta luz é o testemunho do que Deus fez em nossas vidas e é a esperança que compartilhamos com o mundo ao nosso redor. Ela transforma, renova e traz direção àqueles que ainda andam nas sombras. A luz que emana da nossa fé não deve ser escondida, mas compartilhada com o mundo. Como uma fogueira que aquece e ilumina, nossa fé deve ser visível e acolhedora, oferecendo conforto e orientação a todos que se aproximam. Muitas pessoas estão vivendo em um estado de escuridão espiritual e emocional, lutando com os desafios da vida sem um rumo claro. Nesse cenário, a luz da nossa fé pode ser um farol, mostrando o caminho para a paz, para a salvação e para o propósito divino. A luz de nossa fé também tem a capacidade de atrair aqueles que estão perdidos, cansados e sobrecarregados com os fardos da vida. Assim como a chama de uma fogueira chama a atenção de todos ao redor, a luz que emana de uma vida transformada pela fé é irresistível. Aqueles que ainda estão no escuro começam a perceber algo diferente em nós. Eles podem não entender de imediato o que é, mas começam a se aproximar, buscando aquilo que nós temos. Essa luz é uma oportunidade divina de compartilhar a mensagem do Evangelho e de convidar os outros a experimentar a transformação que vem de Deus. Quando falamos sobre começar do zero na fé, estamos falando sobre um processo de transformação constante, onde cada passo dado é uma decisão de se aproximar mais de Deus. Começar do zero não significa que nossa fé está vazia, mas sim que estamos prontos para permitir que ela se desenvolva, com base em escolhas diárias, em um coração sincero e disposto a confiar em Deus. A fé, como uma chama, começa pequena, mas ao longo do tempo, ao alimentá-la com oração, meditação e a prática de confiar nas promessas de Deus, ela cresce, se fortalece e se torna visível para o mundo. O Espírito Santo é quem nos guia nesse caminho, iluminando cada passo. E é preciso que todos os dias façamos a escolha de alimentá-la, de buscá-lo, para que nossa fé não apenas sobreviva, mas floresça. Portanto, começar do zero na fé é um convite a um recomeço contínuo. Não importa onde você está hoje, o importante é onde você está disposto a ir. Deus está sempre pronto para agir em sua vida, e ao dar o primeiro passo, você já está permitindo que Ele entre, renovando sua fé, sua esperança e sua confiança. O processo pode ser lento, mas cada dia é uma oportunidade para ver sua fé crescer, se fortalecer e transformar sua vida. Se você está pronto para dar esse passo, lembre-se, Deus nunca nos abandona. Ao buscar sua presença com um coração sincero, você está permitindo que Ele faça crescer sua fé, do zero até se tornar uma luz brilhante, refletindo sua graça e amor para o mundo. Se você é novo aqui no canal,
Nos acompanhe no próximo vídeo e venha fazer parte dessa jornada do aprofundamento bíblico. Se inscrevam, dê seu like, compartilhem, deixe seus comentários para que o YouTube entenda que o conteúdo tem relevância e mereça ser indicado para outras pessoas. Deus os abençoe hoje e sempre, muita luz e muita paz.